sugestivo e atual, não apenas para esta era, mas para as eras anteriores, mas principalmente para esta, conforme mencionou aqui a pastora a respeito da necessidade de uma atenção especial para este tempo final. E o texto lido, o apóstolo Paulo neste capítulo, ele começa a trazer uma descrição, uma explanação acerca do ministério, ou seja, do ministério o qual ele exercia, que era o ministério da graça, o ministério dirigido pelo Espírito Santo. Ele começa a falar a respeito do episódio em que Moisés ficara 40 dias e 40 noites no monte com Deus, e ao descer, a face de Moisés brilhava, de modo que Arão não podia suportar olhar no rosto de Moisés. E agora ele começa a dizer que de maior glória é então o ministério recente, que o ministério antigo, que era o ministério da lei mosaica, tinha a sua proporção de glória. Este de agora, a ação do Espírito Santo neste tempo, aleluia, a operação que vem na minha vida e na tua vida, através de Jesus Cristo, Ele é mais forte, a glória é mais forte, aleluia, a acessibilidade a essa glória é maior, aleluia. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Este versículo que finaliza o capítulo 3, o apóstolo Paulo começa a dizer: e todos nós, na tradução que é a revista e corrigida, e todos nós com a cara descoberta, ele começa a dizer a respeito de estar transparente, à vista de tudo e de todos. Ele começa a dizer: e todos nós com a cara descoberta, refletindo como por espelho a glória de Deus. Eu começo observando aqui o primeiro ponto que nós conseguimos extrair desse texto, desse versículo, que está falando de transparência, está falando de clareza, está falando de sinceridade. E no contexto da vida cristã, no contexto da vida espiritual de homens e mulheres que entregaram suas vidas a Jesus, a transparência, a clareza, aleluia, a sinceridade é algo crucial e de fundamental importância para que nós possamos chegar ao final do que diz este versículo. Eu consigo observar em alguns textos bíblicos que o Senhor Deus deixou na sua palavra, e que Ele também mencionou pessoalmente acerca de alguns personagens que tiveram uma atitude de transparência. Se você observar comigo, uma pessoa, quando ela não consegue ser transparente, quando ela não consegue ser sincera, ela nunca consegue encarar ninguém frente a frente. Ela nunca consegue olhar nos olhos da pessoa e fintar os olhos e sorrir e dizer: olha, meu irmão. Não consegue, porque não há uma sinceridade, ou seja, não há uma cara descoberta, algo que se pode ver, algo que se pode ter acesso, e isso é um ponto negativo para aquele ou aquela que almeja viver o reino de Deus. Quando Jesus estava buscando, arregimentando os primeiros discípulos, encontrando a Filipe, o texto do capítulo 1 de João narra que Filipe encontrara a Natanael. E quando Filipe diz para ele que achara o Cristo, o Messias, perdão gente, que eu estou um pouco tossindo, mas vai dar certo. Aleluia. Quando então Filipe diz para ele, ele abre a boca e diz: olha,
poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? O que nos chama a atenção naquele texto é que quando Jesus enxerga Natanael, Jesus diz uma frase importante a respeito daquele homem. Jesus diz assim: olha, eis ali um verdadeiro israelita, no qual não há dolo. Ou seja, no qual não há engano. Ou seja, no qual, eu vou aplicar aqui conforme está escrito, a cara dele está descoberta. Ele não tem nada para esconder. Ele não tem nada em oculto. Ele consegue olhar e falar com sinceridade. Quero dizer para vós dessa noite, que estar com o rosto descoberto, olhando no olho com sinceridade, com transparência, é uma característica, aleluia, de jovens, de mulheres, de homens, e não apenas de jovens, mas de jovens, porque esse trabalho é voltado a jovens, mas essa palavra é para todos que estão aqui, que verdadeiramente tem um propósito com Deus. O homem e a mulher que tem um propósito com Deus não tem coisa oculta. O jovem que tem propósito com Deus, ele é transparente. Ele consegue olhar nos olhos do evangelista. Ele consegue olhar nos olhos da dirigente, da obreira, do diácono. E consegue falar. Porque ele está com o seu rosto descoberto. Não existe nada oculto. Me perdoe pela tosse que não quer parar, mas eu vou conseguir vencer ela em nome de Jesus. Amados, o Salmo de número 15 também. O Salmo de número 15 nos fala em um versículo de número 2, onde diz a resposta do versículo 1 do Salmo 15, que diz: quem habitará no santo monte do Senhor? O versículo 2 responde dizendo: aquele que anda em sinceridade, que fala a verdade do seu coração. Jovens com propósito, você precisa ser transparente na sua forma de viver. Homens e mulheres que estão aqui com propósito. Quando essa frase jovens com propósito, existe uma coisa muito forte. Propósito na vida de um homem e de uma mulher é algo muito forte. Quem não tem um propósito pode morrer até cedo, porque todo homem e toda mulher de Deus tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Então, um jovem com propósito, uma pessoa com propósito, a primeira coisa que vemos aqui é que ela é transparente. Até porque no Salmo de número 139, no versículo de número 4, está escrito: nenhuma palavra chegou à boca, ainda nenhuma palavra chegou à boca, e tudo Ele conhece. Primeira coisa que eu quero falar nessa noite, aproveitando o tempo precioso, é que o homem e a mulher, o jovem com propósito, ele não tem nada encoberto. A sua cara é descoberta. Ele consegue olhar nos olhos das pessoas. Ele consegue falar a verdade com sinceridade, ainda que essa verdade venha trazer um dano físico, ainda que essa verdade venha trazer, quem sabe, um prejuízo financeiro, ainda que essa verdade venha trazer qualquer tipo de coisa que pareça desfavorável. O homem e a mulher de Deus, o jovem com propósito, tem muito a perder quando não é sincero, porque está escrito que o sincero, o transparente, habitará no santo monte do Senhor. Quando não somos sinceros, nós temos muito a perder. Falar a verdade, ainda que custe apanhar, perder a amizade de alguém ou coisa desse tipo, é muito precioso para o jovem com propósito. Porque o propósito do jovem, ele culminará na glória de Deus, em uma vida de santidade na terra, mas que vai culminar no encontro com o seu Salvador,
no tempo vindouro, ou neste tempo de agora, pois todos os sinais apontam para o arrebatamento da igreja. É verdade que a pastora falou que há sinais, e eu até creio que esses discos voadores que andam vendo aí é criação do homem. Para quê? Para que quando o arrebatamento acontecer, alguém diga: desapareceu um número grande de pessoas e foram os discos voadores que levaram. Mentira, foi o arrebatamento. Então eles podem criar o que for, deixa criar. A gente só não pode sair daqui, ó. Se a gente andar aqui dentro, eles podem criar o que for. Aleluia! Na hora que a trombeta, a sétima trombeta soar, nós vamos ser arrancados assim, ó. Quem não abrir e fechar de olho, a gente vai ser tirado daqui. Precisa andar aqui dentro. Tem que andar aqui dentro. Aleluia! Sinceridade e transparência. O texto de Êxodo, capítulo de número 3, verso 6, a parte B, diz que Moisés vira a sarça em chama e um anjo do Senhor que falava com ele do meio da sarça. Então ele disse: virar-me-ei para lá para ver esta maravilha. E o Senhor bradou e disse: Moisés, não te vire para cá. Quando ele percebeu que quem estava falando ali era o Senhor, Moisés escondeu o seu rosto, porque Moisés ainda não tinha sinceridade com Deus. Observe que a pessoa que ainda não é sincero, a pessoa que ainda tem algo oculto, ela não consegue olhar nos olhos, ela não consegue, ela foge de Deus. Adão, quando havia pecado, a Bíblia diz que no crepúsculo da tarde o Senhor agora desce no jardim do Éden, e Adão procurava se esconder, se ocultar, encobrir a sua face, o seu rosto, esconder-se de Deus, porque havia algo errado. Esse texto está dizendo com a cara descoberta, quer dizer, com toda a verdade e sinceridade diante da presença de Deus, é que você vai conseguir viver verdadeiramente uma vida com propósito, jovem, uma vida com propósito, homem, uma vida com propósito, mulher. Amados irmãos, visitantes que estão aqui nessa noite, Deus conhece todas as coisas, tudo está transparente aos olhos do Todo-Poderoso. Aleluia. Às vezes nós pensamos que enganamos alguém sim, enganamos o próximo, enganamos o irmão, enganamos o pai, enganamos a mãe, enganamos o dirigente, enganamos alguém, mas a Deus não há possibilidade de enganarmos. E o que devemos fazer é descobrir a nossa face, a nossa cara diante dele e falar a verdade. Houve um homem na Bíblia chamado Isaías, profeta que profetizara por um bom tempo. E quando chega no capítulo 6 agora, este profeta, no templo do Senhor, ele contempla a glória de Deus que enchia o templo. E ele viu toda aquela cena linda. E quando ele viu, ele tomou um susto e disse: pronto. O versículo 5 do capítulo 6 de Isaías diz que ele disse: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. No começo da frase ele diz assim: ai de mim, que vou perecendo. Por quê? Por causa da sua falta, do seu pecado. Mas aquela característica em que ele abriu ali o verbo, colocou o seu rosto, o seu semblante descoberto diante de Deus, confessando quem ele era verdadeiramente, abriu a porta para que o Senhor ordenasse aos serafins que voassem com brasas vivas do altar e tocassem nos seus lábios e purificassem a sua iniquidade. Quer saber de uma coisa? Quer viver com propósito diante de Deus? Para de ocultar as coisas. Quer viver com propósito diante de Deus? Começa a trazer à tona. Chama o homem de Deus, chama a mulher de Deus, faz uma oração e começa a dizer: olha, é verdade isso. Olha, eu preciso estar com o meu rosto descoberto aqui acerca dessas coisas. Por quê? Porque eu preciso da bênção de Deus. Então eu vou ser sincero a partir de hoje. Eu quero viver um propósito
Eu vou correr aqui. Lá eu chamo o relógio de desviado. Sabe, eu estou só brincando. Eu chamava aqui também, chamava, eu acho. Um dia lá ele se converte quando a bateria acaba. Aí eu olho e digo, não é hora de terminar o culto ainda, viu gente? Mas aí vai um obreiro e bota a bateria. Aí ele se desvia de novo. Aleluia. E o texto continua dizendo: com o rosto descoberto, refletindo, como por espelho. Aleluia. Isso aqui é forte demais, mano. Isso aqui é coisa de Deus que Deus deu para vocês. É muito forte. Muito forte, muito forte. Refletindo como um espelho. Aleluia. Quando eu começo a meditar nisso, parece que eu quero viajar. Meu Deus. A história conta que em Corinto era uma das referências na fabricação de espelhos. Os espelhos eram feitos de bronze polido. Porém, os espelhos, eles não, por mais de qualidade que havia naquela época, eles não traziam uma imagem muito nítida. Os espelhos hoje são diferentes, nós conseguimos enxergar nitidamente a imagem do espelho. Mas naquele tempo a imagem ficava embaçada. Agora vamos entender como que se reflete como no espelho a glória do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta. Como que você consegue se ver se você ficar de costa para o espelho? Você não consegue se ver. Como que você consegue se ver se você virar o espelho para lá? A única forma de alguém refletir a glória do Senhor como sendo você um espelho é se você começar a buscar para andar face a face com Deus. Aleluia! E essa mensagem começa dizendo o primeiro passo para isso: transparência, meu irmão. Transparência, minha irmã. Não tenha medo de falar a verdade. Deus me revela pessoas que, para ficar tudo bem com o ente querido, ou com o parente, ou com a pessoa mais próxima, deixa algo encoberto. Olha, preste atenção. E vai indo tudo bem, você que pensa. Vai indo tudo bem aí, né? Graças a Deus, ninguém, isso aqui pode deixar assim mesmo, porque se for mexer vai dar problema. Está enganado. Está enganado. Está escrito na palavra de Deus: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que deixa a cara descoberta, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu já falei do primeiro passo, que é a cara descoberta. Deus me fez voltar porque há pessoas, você que tem deixado coisas e disse: não precisa mais mexer nisso. Ei, o inimigo sabe que isso aconteceu. É uma arma de acusação contra você, isso que você não trouxe à tona ainda. Você precisa ser sincero, sincera, confessar. Na Bíblia existe uma coisa importante chamada conserto. Por favor, me entenda, o Espírito Santo está falando aqui. Existe uma coisa chamada conserto. E no mundo existe uma coisa chamada remendo. Conserto é conserto, remendo é remendo. Conserto, a gente expõe tudo, bota tudo transparente, coloca tudo, como chama aí no ditado popular, em pratos limpos, confessa, deixa a cara descoberta, se arrepende e Deus faz um conserto naquilo ali. O sangue de Jesus vem, ó. No mundo as pessoas dizem: ó, já não passou, não tem problema, não vai se falar isso aqui, vai dar problema, e coisa e tal, não precisa ninguém saber. Na verdade Deus sabe de todas as coisas, não é? Sabe sim. E o diabo também sabe. E a única arma, e a única ferramenta, perdoe-me por favor, eu estou sendo guiado pelo Espírito, eu preciso falar, por favor, me entenda. E a única ferramenta que na verdade promove um conserto
é o que diz a primeira parte desse texto. A cara descoberta. Ó, olhando no olho. Sinceridade, olha, eu... Pode até sofrer um dano, mas Deus contemplará. Satanás perderá a guerra, porque ele é promotor no tribunal do inferno, ele fica acusando. Mas quando o homem e a mulher faz como fez o profeta Isaías, o que acontece? O promotor só acusa até a hora que o réu confessa. Quando o réu confessa e descobre a cara, o promotor perde a força. E no reino espiritual, o promotor do inferno perde a força, o advogado do céu entra em ação e faz um conserto. Deus quer um conserto com você nessa noite. Deus te chama para um conserto, porque as pessoas não veem, os homens não veem, mas Deus vê todas as coisas. Aleluia. Refletindo como no espelho. Vou lutar contra o relógio, vou conseguir vencer. Refletindo como no espelho a glória, aleluia, do Senhor. Paulo escrevendo a um dos seus discípulos, Timóteo, um dos mais destacados na Bíblia, o qual 2 cartas são dirigidas a este discípulo de Paulo, Timóteo. E uma dessas cartas, na primeira carta, no capítulo 4, no verso 12, Paulo escreve uma frase importante para Timóteo. Paulo diz assim para ele: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Quem consegue entender o que é um exemplo? Exemplo a ser seguido. Paulo, em muitos textos da Bíblia, ousou fazer algo que talvez algum de nós não ousemos fazer. Mas ele ousou dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele disse: olha, imite-me. Por quê, Paulo? Porque eu sou um espelho que estou face a face com Deus, refletindo a glória de Deus. Então você pode olhar para mim, por favor, e imitar-me. Ele ousava dizer isso. Quantos de nós ousamos dizer isso? Quantos de nós estamos pregando e podemos dizer: imite-me, por favor? Talvez usemos o ditado popular que as pessoas dizem por aí: faça o que eu digo, mas não faça o que eu... As pessoas dizem isso. Mas conosco, com você, jovem com propósito, não pode ser assim. Você precisa ser um espelho que reflete a imagem do Senhor. E isso não falo eu tão somente no âmbito físico de ser criatura, feitura. Eu estou falando um espelho que reflete o caráter de Deus. Hoje à noite que Deus está falando com estas pessoas, porque aqui tem pessoas com propósito com Ele, aqui tem jovens com propósito, e Deus está dizendo: eis a receita para que o propósito se cumpra. Vou contar uma história. Um índio chegou, ou melhor, o missionário chega na tribo indígena. Jesus, segura o ponteiro. O missionário chega na tribo indígena. Não se sangue não, eu sou assim mesmo, eu fico brincando com o relógio. E agora o índio começa a olhar para aquele missionário e dizer: eu queria ser como ele. Meu Deus do céu, eu queria ser como ele. E aí chega para o missionário e diz: missionário. O missionário diz: pois não, como é que eu faço? Eu vejo em você algo tão bonito. O missionário andava com Deus. Eu quero saber como que eu faço para viver isso. Se prepara para você glorificar e receber uma lição aí que eu também preciso receber. O missionário olhou para o índio e disse: você quer ser assim? Ele disse: sim. Ele disse: então vem comigo, índio. Chamou o índio, levou o índio para o rio. Chegou lá no rio, ele entra na água, índio. E aí quando o índio entrou, ele pegou no cabelo do índio e empurrou para baixo de água. E o índio começou a se agoniar debaixo da água e procurava fôlego e não conseguia.
E aí teve um momento que o índio começou a se bater, porque não ia ter mais, ia se afogar, e ele soltou. Quando ele soltou, o índio fez assim: olha para mim. Aí o missionário olhou assim: sabe quando é que você vai conseguir ser como eu sou? Quando Deus for para você tão precioso quanto esse ar que você acabou de respirar. Aleluia! Ei, como é que alguém consegue refletir a glória de Deus? Assim como você precisa comer, assim como você precisa beber, você precisa buscar a face de Deus. Ele precisa ser como o ar que você respira. Ele precisa ser. Eu lamento dizer que nós estamos em um tempo trabalhoso, em que as pessoas estão buscando a tudo menos a Deus. Hoje as pessoas não querem ser mais servos de Deus, mas querem transformar Deus em servo. As pessoas fazem propósito de ditar o que Deus tem que fazer nas igrejas, quando Deus na verdade quer ser adorado, quando Deus na verdade quer que as pessoas sejam transformadas em adoradores, pessoas com sede, com fome da palavra, com sede de sua presença, pessoas que necessitem dele, assim como aquele índio que não tinha fôlego debaixo d'água, e o primeiro ar que ele respirou foi tão precioso e vital para ele. Deus está chamando você para que faça dele o ar que você respira, para que ele possa ser a você como um ar que para você não pode faltar. Ei, pode faltar tudo na tua vida, mas não pode faltar a presença de Deus. Então poderemos ouvir aquela canção que como é o nome do cantor, que eu me esqueci dele, e canta: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo. Essa canção fala, mas eu quero dizer essa canção no sentido de refletir a imagem do caráter de Deus. É uma coisa diferente. Como fazer, pastor? Eu quero somente fazer uma observação. Como Moisés pode descer do monte com o seu rosto resplandecendo? Como ele pode descer do monte com a glória resplandecendo? Moisés ficou 40 dias e 40 noites face a face com Deus. Não podia morrer, não comeu nem bebeu, não tinha como morrer, porque ninguém morre face a face com Deus. Face a face com Deus não tem como morrer. Eu gosto de fazer uma brincadeira. Eu fico dizendo para as pessoas, eu imagino que Moisés de vez em quando dava uma morrida. Pufa, aí Deus é Moisés, ressuscita que eu preciso conversar com você. 40 dias e 40 noites. Sabe quando é que alguém reflete a imagem de Deus como espelho? É quando consegue ficar frente a frente com Deus todos os dias de sua vida. Levantar de manhã, as pessoas agora fazem assim: vai comer, não agradece mais, porque acha que é normal ter a comida todo dia na mesa e pronto, dizendo que bom tem. Mas tem gente que não tem que saber de uma coisa: foi Jesus que mandou, tem que aprender. Jesus nunca comia nada sem antes abençoar e dar graças. Nós esquecemos, nós acordamos, vamos para os nossos afazeres, fazemos como Marta fez, vamos fazer tudo, e a oração fica por último, o jejum fica para depois, a consagração fica para depois. Ei, refletindo como no espelho a glória do Senhor. Espelho, para poder refletir a imagem, tem que ficar frente a frente. Quer refletir a glória de Deus, amado? Quer viver uma vida com propósito? Passe a lembrar de Deus todos os dias, passe a buscar a Ele nos momentos que te são disponíveis. Jovens, ei, troque o Facebook por Deus. O Facebook pode ser usado para algo que seja útil, mas para você gastar tempo desnecessário e esquecer da oração, para você gastar tempo desnecessário com outras coisas e esquecer de evangelizar, você que foi chamado por Deus, foi chamada por Deus, um dia disse para Deus: eis-me aqui, Senhor. Um dia disse para Deus: sim, Senhor, eu ouvi a tua voz. E agora você esqueceu daquilo que você disse para Deus. Refletir como um espelho a glória do Senhor é viver frente a frente com Deus. Para viver frente a frente com Deus tem que ter coragem. Coragem de falar a verdade, coragem de admitir os erros. A Bíblia Sagrada fala de dois homens que subiram ao templo para orar, um fariseu
e um publicano. Jesus narra essa parábola lá em Lucas 18, versículos de 9 a 14. Jesus diz que o publicano foi orar e o fariseu também. O fariseu começou a orar e dizer que ele era tudo, que ele jejuava, que ele dava o dízimo, e o publicano de longe batia no peito e botava a cara diante de Deus, dizendo assim: eu não sou digno de estar aqui, porque eu sou pecador. Eu não sou digno de receber, ou melhor, eu vou aqui acrescentar algumas coisas conjecturando. Eu não sou digno que o Senhor me abençoe. Eu não sou digno de estar na tua presença. Eu não sou digno de ser abençoado, porque eu sou alguém que eu pratico erro. Eu sou pecador, mas tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque eu estou colocando a minha cara descoberta diante de ti para confessar o meu pecado. Porque, Senhor, eu quero andar de frente a frente contigo, para que eu seja um espelho, Deus, que eu possa refletir a tua imagem para as pessoas. Glória a Deus. Vê se você consegue me entender. Não tem como andar frente a frente com Deus com coisa oculta. Quem era o primeiro homem? Adão. Meu Deus, Deus criou Adão com tanto amor. E quando Adão ele começou a se esconder e não quis admitir o erro, Deus precisou lançar Adão para longe. Deus queria amar o Adão? Não. É porque Deus não tem como coabitar com o engano. Deus não coabita com a falta de sinceridade. Se eu digo para você, eu sou pastor, sou crente, e eu não tenho sinceridade, pode ter certeza, Deus não habita comigo. Deus não anda junto, eu estou longe, não vou poder refletir, não vou poder ficar frente a frente com Deus, não vou poder ser um espelho que reflete a imagem dele. Por quê? Porque eu fico me escondendo. Deus está chamando você hoje, homem. Eu não sei com quem Deus está falando. Deus está chamando você para ter coragem hoje, para ser transparente, para abrir o coração para Ele, porque há um sangue que foi derramado na cruz. Esse sangue é a propiciação. Esse sangue é a ferramenta que cobre você e te dá perdão e te dá paz. Aleluia! E vai fazer com que você seja um espelho que reflete a imagem da glória de Deus. Com transparência. Com transparência. Quando o apóstolo Paulo fala para Tiago, seu exemplo, ele está dizendo seu espelho. Por quê? O Tiago pregava, mas aqueles que estavam observando Tiago precisavam seguir o exemplo de Tiago. Precisavam, porque, pai, mãe, preste atenção. Não adianta você dizer para o teu filho, não faça, porque mais forte é a tua vida cotidiana, quando teu filho e tua filha olha o que você vive e o que você faz no dia a dia, ele vai seguir. É isso aí. A pregação mais forte não está nas palavras, está na vida, na forma de viver. Se você for um espelho que reflete a glória de Deus, vai ter muita influência positiva para os seus filhos seguirem ao Senhor. Um espelho que reflete a imagem do Senhor. Filipenses 2,5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Deixa eu aproveitar o finalzinho do tempo para concluir. O finalzinho deste versículo fala: somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Somos transformados. Veja, não sei se você consegue entender. Primeiro precisa ter a cara com sinceridade, falar a verdade. Doa o que doer, custe o que custar. Se você não falar a verdade, todas as pessoas podem não saber, mas Deus sabe, e o diabo também sabe. Segunda coisa, passar a refletir como um espelho a glória de Deus. Passar a viver diante de Deus continuamente, porque só se consegue refletir o espelho, a imagem, quando você fica de frente. E se você pode ser um espelho, você precisa ficar frente a frente com Deus todos os dias. Tua vida pode ser corrida como for, mas eu duvido que você não tenha 10 minutos, 20, 30 minutos. Jesus disse para Pedro: Pedro, você não pode vigiar comigo 1 hora? Sabe por quê? O mínimo que ele orava era 1 hora. Quando ele orava 1 hora, ele estava fazendo uma oração pequenininha de agradecimento. Precisa estar frente a frente com Deus todos os dias, buscando a Deus todos os dias com sinceridade. Uma coisa Deus disse para a igreja de Filadélfia. Sabe o que Deus disse?
Talvez você está dizendo, pastor, o senhor não me conhece. Eu sou fraco, eu sou fraca. Não conhece que eu tenho pouca força, que eu não consigo. O Senhor Jesus disse para o anjo da igreja de Filadélfia: eis que eu pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, mesmo com pouca força, viu? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu. Você tem pouca força aí, querido? Tem pouca força aí, irmão? Deus te convida a ficar frente a frente com Ele. Porque Ele disse uma frase muito forte para Paulo. Paulo começou a se queixar do espinho da carne. O Senhor disse: minha graça te basta. Depois o Senhor disse para ele: olha, Paulo, o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quantos fracos eu tenho aqui nessa noite? Tem gente fraca aqui? Se tiver gente fraca aqui, eu quero dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você precisa buscar a Deus, ficar face a face com Deus, frente a frente com Deus, todos os dias. Dia de dificuldade, frente a frente com Deus. Dia de alegria, frente a frente com Deus. Dinheiro no bolso, frente a frente com Deus. Não tem nada, frente a frente com Deus, porque nós não podemos deixar de buscar a Deus. Refletir a imagem de Deus como no espelho. Se fica de frente dele, eu sinto a presença dele neste lugar. E então, aí concluindo aqui, o final do versículo diz que precisa haver um crescimento processual, de glória em glória, para ser transformado na sua própria imagem. É óbvio que aqui na terra ainda não vamos conseguir finalizar esse processo de transformação. Só na glória, quando chegarmos face a face com Ele, então seremos aperfeiçoados. Mas precisamos ser transformados de glória em glória. Como fazer isso? Como viver isso? Às vezes, uma igreja como a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo se queixava porque me recordo o tempo, meu Deus, eu não sei, me esqueci do tanto de tempo que Paulo ficou lá em Coríntios. Mas durante o tempo que Paulo ficou, na primeira carta, no capítulo 3, Paulo lamenta dizendo: olha, eu tenho que voltar a alimentar vocês com leite. Por quê? Porque vocês não cresceram proporcionalmente, processualmente, como deveria, de glória em glória. O que aconteceu com eles, pastor? Porque não houve um crescimento. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, está escrito: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Os coríntios cresceram na graça, mas não cresceram no conhecimento. Eu posso fazer uma breve definição de graça e conhecimento. Graça é aquilo que faz com que nós experimentemos, sintamos o mundo de Deus. É aquilo que nos é dado para suportar, para viver, para executar, para passar tudo quanto temos que passar na terra. Deus me dá graça, Senhor. Quanto mais você passa por aperto, Deus precisa te dar graça. Graça é o que faz você viver a presença de Deus, vivendo na graça de Deus. Conhecimento é o que faz você compreender o reino de Deus. Não dá para crescer só na graça, tem que crescer também no conhecimento. De glória em glória. Aleluia. A glória do Senhor, somos transformados de glória em crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Agora é necessário haver um crescimento. Já fui sincero, já descobri a minha cara, pastor. Pronto, agora eu vou me colocar diante de Deus todos os dias. Eu vou buscar ser um espelho que reflete a imagem do Senhor. Mas eu vou parar por aí? Não, eu preciso crescer. Eu preciso que Deus me dê graça todo dia. Eu vou passar uma luta, preciso da graça de Deus. Estou vivendo no deserto, preciso da graça. Mas também preciso do conhecimento, para que eu possa entender o mundo, o reino de Deus crescendo. Eu não posso mais me adiantar. Eu vou finalizar aqui, mas vou dar uma breve explicação como crescer no reino de Deus.
A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, que Deus escolheu as coisas loucas dessa vida para confundir as sábias, escolheu as coisas vis e desprezíveis, escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Quando é que o homem e a mulher de Deus começa a crescer de glória em glória, começa a ser transformado e crescer de glória em glória na presença do Senhor? É quando ela começa a deixar de ser, para que Deus seja. Quando a vontade dessa pessoa agora passa a morrer. Tem outra etapa, e já consegui ser sincero, agora eu vou buscar a Deus, vou estar frente a frente com Deus todo dia. Agora a gente precisa morrer. Começa agora a desfazer a minha vontade, a minha opinião, a minha opção agora vai ser neutra, porque quem vai governar minha vida é Deus. Eu não gostaria que fosse assim, mas Deus disse que tem que ser, então eu vou. Eu não queria ser dessa forma, mas Deus disse que tem que ser, então eu vou começar a morrer. Então de glória em glória eu vou ser transformado. E é só assim que Ele vai crescer na nossa vida. Vou finalizar fazendo uma breve observação. Capítulo 21 de Mateus, versículo 28 a seguir, nos fala sobre dois irmãos. Jesus conta a parábola de dois irmãos. Pregamos isso hoje pela manhã na Santa Ceia. Dois irmãos, o pai chega para um e diz: meu filho, vai trabalhar na vinha. Na minha tradução diz que o primeiro falou assim: pai, eu vou. Sim, eis-me aqui, eu vou. Mas não foi. Diz que o segundo disse: pai, eu não queria, mas eu vou. Ei, você sabe como é que faz para crescer de glória em glória e ser transformado na imagem do Senhor? É quando você começa a fazer aquilo que você não queria fazer, só porque Deus quer que faça. Entende? Aí é que começa a acontecer a glória de Deus na sua vida. Ah, pastor, eu não gosto disso, mas Deus gosta e quer que você faça. Ah, eu não queria que fosse assim, mas na Bíblia está dizendo que tem que ser assim, então faça. Entenda, o processo de crescimento de glória em glória agora é à medida que você vai morrendo. O apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que tem que acontecer para que sejamos transformados de glória em glória na sua própria imagem. É necessário você desaparecer para que seja transformado de glória em glória na sua própria imagem. Isso aqui é evangelho puro, sem mistura. Esse tema veio do céu. Esses dias eu preguei lá em Cachoeira. Me mandaram um tema para uma vigília que teve. Quando eu dobrei o joelho, Jesus me mandou para outro texto. Hoje à tarde eu cheguei de viagem hoje de manhã, preguei na Santa Ceia e fui buscar a Deus. Já sabia eu o tema, já tinha visto, já tinha lido, mas vou orar para saber o que Deus quer. Deus disse: não, a mensagem está aqui mesmo. Sabe o que quer dizer? Esse tema veio do céu. Sabe o que quer dizer? O casal que Deus colocou aqui foi separado por Deus e ouve a Deus para dar direção para a igreja. Então passe a entender isso. Se alguém não entende hoje, passe a entender. Deus está falando nessa noite conosco. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 21 de Atos, ele precisou de mais graça, porque os profetas começaram a dizer: você vai para Jerusalém, você vai ser preso, vai ser maltratado pelos homens. E alguém dizia: Paulo não vai, Paulo não vai. Mas ele disse: não tentem constranger o meu coração, porque eu vou. Não seria agradável ao seu corpo físico, não seria agradável à sua vida, não seria agradável ao seu coração, mas Deus queria que ele fosse. Entenda que para ser transformado de glória em glória, o que você não quer fazer e Deus quer que faça, você precisa começar a fazer já. Você não quer fazer isso porque acha que isso não dá certo, mas Deus disse: tem que obedecer, tem que se humilhar, tem que amar o próximo, tem que perdoar o próximo, tem que orar pelos que perseguem. Olha, Deus falou tudo isso, não é bom, mas ei, Deus quer que faça que nem o segundo filho que o pai mandou trabalhar na vinha. Pai, eu não queria, mas eu vou. Então vá, e então você será transformado de glória em glória. Louvado seja Deus na imagem do Senhor, porque você vai deixar de ser e Cristo vai começar a existir em você. Resumindo, com a cara descoberta, aleluia, você vai passar a refletir como um espelho a imagem do Senhor. E então de
Aleluia. Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui neste lugar. Fica de pé, meu querido. Fica de pé, minha querida. Vamos orar. Oh, aleluia! Quando nós sentimos a presença de Deus, tudo perde o valor. Tudo. Glória a Deus. Deus é mais precioso que tudo. Aleluia! Você entendeu a mensagem de Deus hoje? Quantos entenderam a mensagem dessa noite? Glória a Deus. Quantos entenderam a mensagem do Senhor dessa noite? Ei, a mensagem não é somente para você dizer que mensagem abençoada. A mensagem é para você começar a colocar em prática. Não te esqueça do que Deus falou nessa noite. Comece a viver. Amanhã comece a pôr em prática. Descubra a cara. Comece a ser transparente, verdadeiro, fale a verdade. Comece a ficar de frente a frente com Deus em oração sempre, para refletir como espelho a imagem dele. Comece a morrer, a desaparecer para a tua vontade e fazer o que ele quer, para que de glória em glória você seja transformado. Vamos orar. Feche seus olhos, levante suas mãos, por favor. Aleluia. Rabaxandarábia. Quantos entenderam a mensagem? Quantos entenderam? Eu vou orar, mas eu vou pedir a você primeiro. Faça a sua oração, por favor. Faça a sua oração. O que foi que você ouviu hoje? O que foi que Deus falou com você? Para que eu possa orar, primeiro eu preciso que você faça a sua oração com Deus aí. Primeiro eu preciso que você converse com Ele sobre o que você ouviu e qual será a sua posição a partir de hoje. Eu preciso que você faça isso. Abra hoje o coração para Ele. Ei, transpareça, descubra a cara hoje diante de Deus. Eu quero orar por você e eu quero de todo coração que Deus te abençoe grandemente hoje. Eu quero de todo coração que a unção de Deus venha sobre ti, não apenas para te emocionar, para te fazer pular, mas para te dar uma capacitação para você caminhar com propósito. Jovem com propósito, mulher com propósito, homem com propósito. Faça a sua oração, por favor. Faça a sua oração. Eu quero orar por você. Vai orando, querido, vai orando. Aleluia, Jesus. Pai, eu não conheço a vida das pessoas. Exaltado e santo o teu nome, Senhor. O Senhor conhece. O Senhor trouxe essa mensagem hoje sobre a vida da tua igreja. Não foi para que ninguém ficasse achando que a mensagem foi bonita. Não foi para que as pessoas recebessem ela no coração hoje, para que possa ser transformada, Senhor. Por isso eu estou orando aqui com toda a simplicidade e sinceridade para pedir ao Senhor que o Senhor comece a visitar as pessoas que entenderam essa mensagem hoje. Eu peço ao Senhor. O Senhor disse que a tua palavra não volta vazia para ti, sem cumprir o propósito pelo qual foi enviada. Eu gostaria de sair desse lugar hoje, sentindo em meu coração a paz de que o Senhor cumpriu o teu propósito na vida de cada alma que está aqui hoje. Aleluia, Jesus. Aleluia! Há uma unção sendo liberada agora nesse momento. Ela vai começar a passar no meio da igreja agora. E isso é Deus que está fazendo. Aleluia! Comece a receber agora. Mas preste atenção. Esta unção não é para você hoje sentir e amanhã esquecer. É porque existe uma palavra de Deus liberada e uma direção dada para você obedecer. Esta unção é para te capacitar a tomar a tua cruz